Olá pessoas. Vejo muita gente por toda parte bastante confusa em relação à ordem correta dos episódios de Miraculous, então decidi fazer este vídeo para clarear um pouco as coisas. Às vezes, alguns se questionam por que determinado episódio lançado parecia fora de hora, outros pensam que a ordem de produção é a ordem correta, além de muitas outras confusões. A verdade é que esse é um assunto realmente bastante complicado, já que praticamente toda série normal possui uma ordem correta clara e definida, enquanto a de Miraculous é um tanto quanto nebulosa. Então vamos direto ao assunto. Podemos organizar o desenho em 4 ordens diferentes, sendo elas: a ordem de lançamento, que se trata da ordem na qual os episódios são lançados. Ela pode ser analisada tanto sob uma visão global, quanto de país para país, ou seja, classificando pela ordem que os episódios foram liberados para o público, independente de qual país tenha liberado, ou na ordem que cada país liberou individualmente. Essa definitivamente não é a ordem correta, e é sem dúvidas a mais bagunçada de todas. Por exemplo, a França, ainda na primeira temporada, exibiu o episódio Pixelador após o episódio Guitarrista Malvado, sendo que o episódio Pixelador introduz Jagged Stone pela primeira vez, marcando o momento que ele chega ao hotel, enquanto em Guitarrista Malvado ele já está hospedado no mesmo há um tempo. O episódio Penetra, ou Partcrasher, foi exibido pela primeira vez na Suíça, saindo antes de Star Trek Desperada no restante do mundo. Episódios esses que alguns dos portadores mostrados em O Penetra são introduzidos de forma correta. Os episódios finais da terceira temporada, que marcam o especial A Batalha dos Miraculous, foram exibidos na Ucrânia antes mesmo de todos os outros episódios da temporada a serem exibidos. Essa ordem geralmente é a que a maior parte do público acompanha a série, afinal, todo mundo quer ver os episódios o quanto antes, mas ela é completamente sem lógica e bagunçada, quebrando a progressão do desenvolvimento do enredo e deixando os fãs mais desinformados completamente confusos. Em seguida, temos a ordem que muitos acreditam ser a correta, a ordem de produção. Ela está diretamente ligada ao código de produção de cada episódio. Por exemplo, o episódio Roger Cop possui o código 111, portanto, dentro dessa lógica, ele seria o episódio 11 da primeira temporada. O episódio Ikari Ozen possui o código de produção 318, então ele seria classificado como o episódio 18 da terceira temporada. Visto que o termo ordem de produção dá a entender que essa é a ordem que os episódios são produzidos, é natural imaginar que ela é a correta, porém tem vários pontos que demonstram que isso não é verdade. Por exemplo, no episódio Ladybug fica claro para nós que a festa de aniversário da Marinette, em que Adrian a presenteou com um amuleto, ocorre depois do evento de moda no qual Marinette fez o design do chapéu que ele usou, mas na ordem de produção, o episódio que ocorre a festa, Befana, é listado como o 8º da segunda temporada. Já o episódio Rainha da Moda, no qual o desfile ocorre, é listado como o episódio número 18 da segunda temporada pela ordem de produção, destacando assim uma clara incoerência nessa ordenação. Outro exemplo ocorre no episódio Frozer, onde Adrian vislumbra alguns dos casais e duplas da escola, estando entre eles Mark e Nathaniel. No entanto, esse episódio é listado como 17 da segunda temporada pela ordem de produção, mas Mark e Nathaniel só começam a interagir entre si pela primeira vez no episódio Reverso, que é marcado como o número 20 da segunda temporada pela ordem de produção. Então, diante desses exemplos, podemos concluir com clareza que a ordem de produção não é a ordem correta dos episódios, embora a mesma possa ser usada como base, já que a maioria dos acontecimentos principais se mantém em uma linearidade coesa. Outra ordem muito popular e seguida por alguns é a ordem cronológica. Essa ordem organiza os episódios conforme os acontecimentos se passam no universo da série, de forma cronológica, seguindo a linha do tempo. Essa ordem é extremamente próxima da ordem correta. A única diferença é que episódios que mostram acontecimentos passados de forma direta, ou seja, sem ser por lembranças ou narração, são colocados no início. Por exemplo, se for lançado um episódio mostrando o passado de Emilia Grest diretamente pelo seu ponto de vista, mesmo que esse episódio venha a fazer parte da 4ª ou 5ª temporada, nessa ordem ele seria colocado no início da primeira, por mostrar acontecimentos anteriores aos primeiros episódios da série. Muitos pensam que a ordem cronológica é a ordem correta, mas isso não é verdade. Por exemplo, na ordem cronológica, os episódios do especial Origens seriam posicionados logo no início, pois eles mostram a origem dos heróis protagonistas. No entanto, caso esses episódios sejam assistidos no início, será entregue ao espectador alguns pontos da história que devem ser desconhecidos ao longo da primeira temporada, como pista sobre a identidade de Hawkmoth, sua motivação, o porquê de Adrian ser super protegido, quem é um mestre Fu, detalhes sobre o livro dos Miraculous e muitos outros segredos.
Durante o decorrer da primeira temporada, é importante que você não saiba de nenhum desses detalhes, pois isso contribui para o mistério e o interesse gerado pela trama, fazendo com que as dicas que são dadas sobre isso ao longo dos episódios tenham um propósito. E quando isso é finalmente revelado, haja uma catarse. Logo, os episódios do especial Origens devem ser situados somente no fim da primeira temporada. Por fim, temos a ordem correta dos episódios, que se trata da organização mais adequada e precisa deles, da forma que eles devem ser vistos e organizados realmente. Quando vistos nessa ordem, a narrativa flui de forma mais coesa, o desenvolvimento dos personagens é mais claro, tudo ocorre no seu devido tempo, você só vê ou descobre as coisas no momento que isso deve acontecer. Como detalhado no tópico anterior, essa ordem se difere da ordem cronológica, pois alguns episódios que cronologicamente seriam posicionados no início, devem estar em seus pontos apropriados para fluírem junto da narrativa. O único ponto negativo dessa ordem é que, até onde se sabe, ninguém tem o conhecimento de como ela é exatamente. Dá para se ter uma ideia dessa ordem das seguintes maneiras. Analisando detalhadamente o desenvolvimento de alguns personagens e de suas relações, embora isso não diga muita coisa, já que a continuidade em relação a isso é muito sutil. Observando os fatos que a série nos mostra que situam os episódios dentro da linha do tempo, como por exemplo no episódio Ladybug, que afirma que a festa de aniversário da Marinette é após o desfile de moda. Observando qual momento que é coerente dentro da narrativa que certas revelações ao público estejam presentes. Por exemplo, não faz sentido revelarem algum mistério antes sequer deste ser plantado, não faz sentido um novo personagem ser mostrado como se a gente já o conhecesse sem que tenha ocorrido uma apresentação formal do mesmo anteriormente. Observando pontos importantes do desenvolvimento dos personagens principais, como por exemplo, não faz sentido em um episódio aleatório Marinette estar em um relacionamento com algum personagem sem ter nenhuma explicação dentro desse episódio e nem nos supostamente anteriores. Além desses citados, existem vários outros pontos que podem nos ajudar a ordenar a maior parte dos episódios. Enfim, espero que tenha ficado tudo claro e vocês entendam as diferenças entre cada uma das ordens. Agora então segue a ordenação que eu formulei ao longo dos últimos anos acompanhando essa série. Ela se baseia levemente na ordem de produção, nos detalhes que a série mostra e que se atualizam alguns episódios, em outras listas de fãs que vi pela internet e em opinião pessoal minha de como eu acredito que a narrativa fluiria melhor e mais coerentemente. Lembrando que essa organização não é uma verdade absoluta, então se vocês encontrarem algum furo ou tiverem alguma sugestão de melhoria, basta deixar aí nos comentários. Vamos fazer dessa sessão um local de discussão em busca da ordem perfeita. Mas enfim, segue a ordem que eu formulei. Começamos pelo episódio número 1 na ordem de produção e na maioria das exibições, que funciona perfeitamente como um episódio piloto para a série, introduzindo os personagens, conceitos e a estrutura básica. Tormenta. E então partimos para o restante. Homem-bolha, Senhor Pombo, Lady Wi-Fi, Temporizadora, Roger Cop, o Faraó, o Mímico, Pixelador, Copycat, Lâmina Negra, Ilustrador do Mal, Cupido Negro, Jogador, a Marionetista, Anime, Horrificador, Reflecta, Guitarrista Malvado, Kung Fu, Princesa Perfume, Antibag, Saimo Mandou, Papai Cruel, Volpina, Origens Ladybug Cat Noir, Origens Coração de Pedra, o Colecionador, o Urso Maligno, Gigantitã, Encrenqueira, Rainha Repórter, Robustos, Revanche, Coruja Negra, Glaciator, Zombizou, Sapotis, Godzilla, a Sereia, Capitã Hard Rock, a Cantora, a Nancy, Rainha da Moda, Rainha Vespa, o Ditador, Befana, o Reverso, Sonhador, Frozer, Catalyst, Mayura, Camaleoa, Animestre, Baquerix, Reflectdoll, Regressa, Onipshan, Lobipie, Chris Master, Migracoler, Caçadora de Quames, Oblívio, Desperada, Jogador 2.0, Silenciador, Startrem, a Marionetista 2, Tormenta 2, Tagueador do Tempo, Faminto, Icariosen, o Penetra, Félix, Ladybug, Cat Blanc, Caça-Amores, e por fim, Rainha dos Miraculous. Não incluirei os episódios já lançados da quarta temporada e nem os especiais por enquanto, mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Fiquem em paz.